Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no dia 20 de Reshivan, do ano 5786, a contar da criação. É o dia 11 do mês de novembro do ano de 2025, no calendário civil da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana. Essa semana estamos na Parashá Haye Sará, ou seja, a vida de Sara. É o capítulo 23 de Bereshit Gênesis e vai até o capítulo 25, verso 18. Nós temos aí 105 versículos nesta semana para fazermos a nossa reflexão. Os aprendizados, ensinamentos, conhecimento, novidades, para que possamos fortalecer a nossa jornada monoteísta com o fundamento judaico e orientação rabínica. À tarde com a Torá, ela está conectada com a Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, onde eu e o emissário Emerson Felipe da Silva somos os líderes locais da sinagoga em Bauru e região, a qual está aberta todas as sextas-feiras a partir das 20 horas para a celebração ao Shabat, e ela é aberta ao público em geral. Então aquele que está aqui em Bauru e região e queira conhecer o louvor, ou louvores, preces, o kiddush, o pão e o vinho, ou o vinho e o pão, bem como também o ensinamento na Bimá, a mesa da Torá, está aí aberta as portas para juntos podermos realmente crescer cada vez mais no conhecimento, para que não sejamos achados, como diz o profeta Oséias, o meu povo erra por falta de conhecimento. Então, que nós possamos aí cada vez mais crescermos nesta ordem, nesta direção, ok? Então essa semana, o nosso aprendizado, o nosso shiur, ele está em Haye Sará, que é a quinta porção da Torá nesse novo ciclo, dentro do livro de Bereshit Gênesis. Temos vários aspectos para estarmos atentos aos aprendizados e ensinamentos que nós aqui o encontramos. Então, Haye Sará quer dizer a vida de Sara, é um nome impróprio para Parashá, tendo em vista que descreve os eventos que se seguiram ao falecimento de Sará. Então, a Parashá começa. Sará viveu um total de 100 anos, 20 anos e 7 anos, ou seja, 127 anos. Então, quando a Torá fala viveu 100 anos, corresponde que ela viveu de uma forma realmente íntegra, como aos 20 anos. Quando menciona 20 anos, fala sobre a sua beleza, como a de uma criança aos 7 anos de idade. Então, por isso, a Parashá, ela fala, Sara viveu 100 anos, 20 anos e 7 anos. Fala de forma separada, 120 anos, que é a expressão normal de ser dito. Mas a Torá não, ela fala 100 anos, 20 anos e 7 anos. Então, mostra a beleza realmente de Sara, uma vida justa em todos os níveis, em todos os sentidos. O propósito de Sara em vida foi mais habilmente expresso através dos eventos que nós encontramos nessa Parashá, quando dois elementos fundamentais da nação judaica foram estabelecidos dentro do mundo pela primeira vez. O primeiro deles foi o próprio povo judeu, em Yitzhak, e o segundo dele, a terra judaica. Com referência ao povo judeu em Yitzhak, a primeira pessoa a nascer como judeu, Yitzhak.
casou-se com Rivka, que tinha padrões éticos e espirituais tão elevados quanto ele. Uma mulher apropriada para substituir Sará como uma mãe de Israel. Quanto à questão à terra judaica, na Parashá nós lemos como Abraham comprou o primeiro pedaço de terra, né, na terra de Israel, que hoje está de forma aberta em conteste sob liderança judaica. Esta foi a primeira expressão no mundo do direito judeu, a terra de Israel. Assim, né, a Parashá descreva eventos ocorridos depois do falecimento de Sará. Ela é ainda chamada, né, de a vida de Sará, pois nela aprendemos como o verdadeiro propósito de Sará em vida começou a ser cumprido, o início da nação judaica e sua terra aqui no mundo físico, né? Então, nós vamos discorrer sobre esse tema, esse assunto, né, para que nós possamos ver as ricas lições que nós temos na Parashá Haye Sará. Então, o tema central é a morte de Sara, mas ensina que é vida verdadeira, a vida da alma, da fé e da influência que permanece, né? Então, Bereshit 23, 1 e 2, e foram a vida de Sara 127 anos, esses foram os anos da vida de Sará, e morreu Sará em Kiriat Arba, que é Hebron. A pergunta central sobre isso é exatamente sobre essa questão, se é a vida de Sara, e como que começa com sua morte? Então, os elementos narrativos que nós temos aqui são compra da caverna de Marpelá, símbolo da eternidade da alma. O encontro de Eliezer, o servo de Abraão, com Rivka, continuidade espiritual e familiar. E o novo casamento de Abraão com Quentura, né, que também é conhecido como Agar, renovação e bênção duradoura, né? A mensagem, né, do que nós temos aqui é: mesmo após a sua partida, a vida de Sara continua se desdobrando em ações e por gerações até o presente momento. Urashi, ele falando sobre isso, todos os anos de Sara foram igualmente bons, né? A vida dela foi coerente e íntegra. Rashi comenta: cada fase marcada por fé e retidão. O versículo repete a vida de Sara para indicar que sua vida foi plena do início ao fim, né? O Midrash, né, em Bereshit Rabá 58:1, os justos, mesmo após morrerem, são chamados de vivos. A vida do justo não se mede em anos, mas em influência espiritual. Quando o corpo desaparece, a luz das ações continua ativa no mundo, né? A morte física não encerra a vida de um justo, apenas muda sua forma de presença, né? Diz o Midrash. Então, o que nós temos aqui é que os justos, eles são chamados de vivos mesmo após a morte física. A vida do justo não se mede pela quantidade de anos que ele viveu, né, nesse mundo de Asiá, nesse mundo físico, na fisicalidade e na materialidade deste mundo. Mas sim, a vida do justo, ela é medida pela sua influência espiritual na vida das pessoas, né? Então, fulano de tal faleceu, foi esquecido, não se fala mais nele, etc. e tal. Então, realmente, né, ele não teve um poder de influência espiritual, né? Passou. Raramente se lembra dele. Mas o justo em si, né, a vida do justo em si, mesmo após o desaparecimento do seu corpo físico, que é a morte física, o ocultamento físico, o que é válido, o que é contado, é exatamente a sua influência espiritual. Ou seja,
Qual que é a influência do nosso Rebbe Menachem Mendel desde 1994, quando teve o ocultamento físico dele? Qual é a influência espiritual no mundo judaico, entre as nações, entre os Benei Noach? Então, por isso, é dito que o Rebbe, ele não morreu, ele vive, como Abraham, Isaac, Yaakov, né, e tantos outros, Moshe, Josué, rei David, né, e os profetas, etc. e tal, né? Então, na realidade, a influência espiritual dos justos, elas continuam até a atualidade. Por isso que são sempre os seus nomes mencionados nos estudos, etc. e tal, ok? A segunda visão, a visão racídica, né, que o nosso Rebbe, ele traz para nós, a vida de Sara foi fé, uma fé que habitava o lar e iluminava o mundo. Ficou registrado em Likutei Sirot, volume 5, Hayé Sará. A vida verdadeira é a fé vivida, diz o Rebbe. Emuná viva não é apenas acreditar, é viver com Deus em tudo. Então, a verdadeira emuná, né, fé, a fé verdadeira, a fé viva, não é aquela que a pessoa diz, eu creio no único Deus. Não quer dizer nada. E daí? Está cheio de perversos por aí que acreditam no único Deus. Mas eles mudaram o estilo de vida deles? Não. Até zombam de Deus, não é verdade? Mas a emuná verdadeira, a fé verdadeira, ela é viver com Deus em tudo na sua vida. Ou seja, é você respirar Deus, é você dormir com Deus, é você pensar com Deus, é você agir, você viver com Deus em todos os níveis da sua vida. Isto é fé viva, ok? Então, a tenda de Sará, ela irradiava a Shekhinah, a presença divina, de várias formas, principalmente em 3 formas. Uma luz que ardia de Shabat a Shabat, ou seja, quando Sara ela acendia as luzes de Shabat, elas permaneciam acesas até o próximo Shabat. Quando ela acendia as novas luzes de Shabat, então aquelas luzes, aquelas velas se apagavam automaticamente, e assim sucessivamente. Outra manifestação que a tenda de Sara irradiava realmente a Shekhinah, a presença divina, era a bênção da massa, né? Os pães especiais de Shabat, né? Então, os pães especiais de Shabat, de Sara, eles permaneciam como, durante toda a semana até o próximo Shabat, eles permaneciam como se tivessem acabado de ser feitos. Ou seja, a massa, o pão, ele permanecia o mesmo de um Shabat ao outro Shabat. Obviamente, os demais pães, né, se comia, mas aquela massa que era separada para halá, isto é halá, né, aquela porção que é tirada da massa, ela permanecia intacta, nova, durante todos os 7 dias até o próximo Shabat. E a outra questão, né, o terceiro nível, que a tenda de Sara, ela irradiava a Shekhinah, era exatamente a nuvem da presença divina sobre o lar, que significa pureza familiar, pureza espiritual, melhor dizendo. Então, a nuvem da presença, que manifestava a presença divina na tenda de Sara, ela permanecia todos os dias da semana, do mês e do ano na tenda de Sara. Era o sinal que realmente, né, a Shekhinah estava presente ali na tenda de Sara. Quando Rivka, né, quando Sara ela morre, então esses 3 sinais desaparecem, se ausentam. Mas quando Rivka
entra na tenda pela primeira vez, estas mesmas bênçãos de Sara se retornam, elas começam a se manifestar novamente. Ou seja, quando Rivka ela adentrou a tenda, né, as bênçãos retornam, é o sinal do quê? É o sinal da continuidade da emuná, é o sinal da continuidade da fé viva, né, que precisa perdurar por todas as gerações, né, e por isso que todas as mulheres judias, né, principalmente nos dias atuais, elas fazem com que dos 3 sinais, né, 2 possam ser reais na vida familiar e nas comunidades judias, que é exatamente o que? As luzes de Shabat que se acendem toda sexta-feira à tarde, e a bênção da massa, onde se tira aquela porção, né, que as mulheres judias fazem, né, dos pães especiais de Shabat, as halot, né, então da massa tira uma bola, né, do tamanho de uma bola de tênis, por exemplo, e então a mulher judia diz, isto é halá, certo? E aí então os lares judaicos têm essas 2 questões que caracterizam, sem sombra de dúvidas, né? As luzes especiais de Shabat e também a massa, né, que é a provisão com fartura, que significa para que realmente não falte o pão, né, na mesa, o alimento na mesa de cada lar. Por isso que é importante realmente que cada Bat-Noach ela faça sempre, né, o acendimento das luzes especiais de Shabat, né, as luzes especiais das festividades, certo? Para que venha irradiar a presença divina, Shekhinah, e a bênção da massa, né? Isto é halá, que é o que a Bat-Noach ela faz quando ela separa esta massa, ok? Então, né, é possível viver uma boa parte ou uma boa porção do que Sara e Rivka ou Rebeca viveram nos seus dias. O nosso Rebbe, ele traz assim uma questão importante que nos fala sobre o papel feminino na vida espiritual. Então o nosso Rebbe diz, Abraham trouxe luz ao mundo, Sará tornou essa luz habitável, transformando fé em lar em realidade, né? Então a vida de Sara na sua casa, na sua família, era uma presença contínua da luz, da Shekhinah, da presença divina. Era de fato, né, Sara fez com que esta luz habitasse na tenda, né, na casa, e isso repercute até os dias atuais. A mulher judaica representa o recipiente que manifesta a santidade na vida diária, né? Então a mulher ela tem realmente um dom muito especial para poder irradiar, né, a presença, a santidade no dia a dia, tanto na sua vida, no seu lar e aonde ela estiver. Por isso a redenção final, segundo o nosso Rebbe, ela virá pelo mérito das mulheres de fé, como aconteceu no Egito, né? Que os nossos sábios falam que a libertação do povo judeu foi pelo mérito das mulheres, porque elas permaneceram nesses princípios aqui de Sara, né? A luz especial de Shabat, a bênção da massa, isto é, halá, certo? E realmente buscaram que a Shekhinah habitasse nos seus lares. Então, a essência da Parashá para nós, de Hayé Sara, a vida de Sara, fala de vida que transcende o corpo. A verdadeira vida é vida de propósito, fé e eternidade. Não é viver o aqui, o agora e pronto, né? Mas é ter uma vida de propósito, de fé e de eternidade. Por isso o nome da Parashá é um elogio à vida que nunca termina. Hayé Sara, né? A vida de Sara, é exatamente esse elogio, esse mérito a Sara, realmente de que a vida que nunca termina. Sara está viva, ok? Então,
A conclusão inspiradora que o Rebbe nos traz: a vida de Sara não terminou em Hebron. Ela continua em cada lar onde há luz, pureza e fé viva. Nesse sentido, a pergunta fica: Sara está viva em seu lar, na sua família? Você precisa responder, né? E com a morte de Sara, o que acontece? É necessário cuidar do corpo físico. O corpo, né, ele é, dentro da visão judaica, ele é comparado à Torá. Ele tem santidade. Ele precisa ser devidamente cuidado, né, para o seu sepultamento, né, o sepultamento do corpo, que há de retornar realmente à terra, certo? E aí então Avraham, ele vai comprar então a chamada Mearat Marpelá, ou seja, a caverna de Marpelá, ou também conhecido como Gruta de Marpelá. Então, nesse aspecto aqui, né, segundo o capítulo 23, versos 3 a 20, depois da morte de Sara, Abraham se levanta e vai falar com os filhos de Het: estrangeiro e residente sou entre vós. Dai-me uma possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte minha morta diante de mim. Capítulo 23, verso 4 de Gênesis. Os filhos de Het responderam com respeito, chamando Avraham de príncipe de Deus em nosso meio. 23, verso 6. Avraham então pede o campo de Efron, que contém a caverna de Marpelá em Hebron, e o compra por 400 shekalim de prata, moeda corrente, né, entre os comerciantes da época, né? Um ato formal e público, né? Então o contrato era exatamente com a presença de testemunhas, né? A palavra de um, a palavra de outro, que era ainda honrada, né? E testemunha que realmente testemunhava os fatos reais e verdadeiros. Quem eram os filhos de Het? Het era o filho de Cananá, ou seja, filho de Cananeu, descendente de Ram, filho de Noar. Gênesis 10, verso 5. Os filhos de Het formavam uma das famílias hetitas ou hititas, povos locais da terra de Canaã. Viviam na região de Hebron ou Hebron, onde Avraham morava como estrangeiro. Portanto, Avraham negocia com os habitantes originais da terra, mesmo tendo recebido de Deus a promessa da posse da terra de Israel. Ou seja, aquelas terras ali, Deus prometeu a Avraham, seria a posse dele, da sua descendência. Mas mesmo assim, Avraham vai e compra uma porção da terra. Isso mostra algo muito importante, segundo o nosso Rebbe. Avraham age com respeito, justiça e reconhecimento público, para que ninguém pudesse contestar o direito adquirido à gruta de Marpelá. Então, dessa forma, né, a negociação com Efron, né, nos mostra que Rashi, ele adquiriu, Avraham, melhor dizendo, né, Avraham adquiriu de forma legal, juridicamente incontestável. Então, a negociação com Efron, né, Avraham oferece pagar pelo campo, né, a ação de Avraham foi: dai-me o campo, que o pagarei em dinheiro. O significado disto é honestidade e humildade. Efron responde: o campo te dou. Mas qual é a ação? A ação de Efron é palavras bonitas, mas sem sinceridade. Avraham insiste em pagar. Ele quer posse legítima e não favor humano. Efron menciona o preço: um terreno de 400 shekalim. O que é isso entre mim e ti? A ação significa: finge desinteresse, mas na prática exige muito. Ou seja,
Efron, ele, entre aspas, dá uma de humilde, mas na realidade ele não é humilde coisa nenhuma. Efron, ele tenta demonstrar falta de interesse, mas na realidade há muito interesse. Por quê? Porque quando ele diz que o terreno valia 400 shecalim, era realmente algo muito, muito milionário, era um negócio milionário de milhões de reais. Estava muito além do que de fato valia. Então, na realidade, Efron, ele fingia desinteresse, mas na realidade ele tinha muita cobiça nos bens de Avraham. Então Avraham paga em moeda corrente, ouvida por todos. A transação é pública, completa e incontestável. Ou seja, nessa questão, então, a gruta de Marpelá, ela é por todo sempre uma possessão do povo judeu. Efron falou muito, mas ele fez pouco. Disse muito e não fez nem um pouco, segundo Rashi. Seu discurso de generosidade era uma fachada para exigir mais dinheiro do que realmente a propriedade valia. O significado espiritual, segundo o nosso Rebbe, ensina que este episódio revela como o tzad, o justo, santifica o mundo material. Abraham queria a Marpelá, que significa lugar duplo. O nome Marpelá, que vem de Kefel, que significa duplo. Os mestres dizem que ali estavam os túmulos de Adão e Havá, o primeiro casal humano, estavam sepultados ali. Abraham quis aquele lugar porque simbolizava a união entre o mundo físico e o mundo espiritual, entre o começo da humanidade e a fé em Deus uno. Assim, ao comprar Marpelá, Abraham liga a história humana à fé divina. Ele transforma um pedaço de terra em patrimônio eterno do povo judeu. Ou seja, milhares de anos atrás, Abraham tomou essa posição de fé, ousadia, de coragem, determinação. Pagou um absurdo, em comparação nos dias atuais, milhões e milhões de reais. Mas ele pagou. Por quê? Porque ele santificou a materialidade, a fisicalidade deste mundo, ele santificou na presença divina. Ele elevou este mundo físico. Então o dinheiro em si não era lá aquelas coisas. Muito mais importante era a bênção divina. Então o dinheiro ele é o símbolo da elevação do material. Por isso que quando se fala em tzedakah, é algo muito importante que os nossos sábios trazem para nós. A elevação do material. Então você está elevando, está trazendo santidade através da sua tzedakah ao dinheiro e aquilo que é fisicalidade, materialidade deste mundo presente. O fato de Abraham pagar integralmente é de significado profundo. Ele não quis receber a terra como presente, porque a santidade deve vir através do esforço e da purificação da matéria. É exatamente isso que acontece quando nós praticamos tzedakah, com a devida sabedoria, com a devida cautela, etc. e tal. Quanto mais nós elevamos a nossa tzedakah, mais nós trazemos santidade para este mundo, mais nós, através desse esforço, mais nós purificamos a matéria deste mundo e nós vamos transformando este mundo para ser a moradia de Hashem. O dinheiro honesto, ganho com trabalho de Avraham, representa a força vital da pessoa. Ou seja, todo dinheiro que é ganho de forma ilícita, corrupta e companhia limitada, não representa a força vital da pessoa. Muito pelo contrário, representa a força destrutiva daquela pessoa.
Ao dar 400 shekalim, Abraão investe energia humana naquilo que se tornará santo. Assim, ele eleva o material ao espiritual. Ou seja, a gruta de Marpelá, que ali estão 3 casais, Adão e Abraão, aliás, 4 casais, né? Adão e Havá, Abraão e Sara, Issahac e Rivka, Yaakov e Leia, né? Então, dessa forma, realmente, Abraão, ele eleva o material de forma espiritual. Então, toda vez que você agir com tzedakah, não faça de forma indiferente ou fria. Mas realmente diga a Hashem, Hashem, eu quero elevar o material ao espiritual. A fisicalidade desta moeda, a fisicalidade deste dinheiro, a fisicalidade de qualquer tipo de doação que você queira fazer dentro do mundo material, físico, né? Você fale para Hashem, né? Para que ele abençoe e eleve isso a nível espiritual, para trazer santidade para o nosso mundo, para dissipar as trevas, o mal e companhia limitada. E você estará ativamente nesta ação, né? Isso está dentro do escopo da sua techuvá diária, as suas preces diárias, o estudo da Torá, o estudo das 7 leis de Noah e a de Tzedakah. Efron, né, ele era o oposto de Abraão, né? O nome Efron vem da raiz Afar, que significa pó. O Rebbe explica que Efron representa a materialidade desconectada da espiritualidade, o pó sem vida. Abraão, ao lidar com ele, não rejeita o mundo físico, ele o refina e o transforma. Por isso, Efron sai de cena e o campo torna-se Ahuzat Olam, que significa posse eterna. Capítulo 23, verso 20 de Gênesis. Torna-se uma posse eterna do povo judeu através da ação de Abraão. Por isso, com o andar dos milênios até aqui e com os exílios que o povo judeu viveu, ninguém conseguiu fincar bandeira na terra de Israel, na terra prometida. Tiveram domínio temporário sobre a terra, mas não fincaram a bandeira dizendo: esta terra a partir de hoje pertence ao país tal, ao povo tal. Nunca aconteceu isso. Houve domínios temporários da terra prometida. Ou seja, nenhuma nação, nenhum povo fincou a sua bandeira dizendo: esta é a nossa pátria. Entendeu? Porque a terra de Israel, a terra prometida, ela é única e exclusivamente do povo judeu. Então a caverna de Marpelá, que foi a primeira aquisição na Terra Santa, a primeira terra adquirida por Abraão, foi para sepultar, não para morar. Isso ensina que a verdadeira posse da terra de Israel começa com a consciência da eternidade, não com o domínio físico, mas com santificação. A Marpelá se torna o símbolo da ligação eterna entre o povo judeu e a terra. Por isso, assim como o Brasil é para os brasileiros, a terra prometida é para o judeu e para mais ninguém, ok? Assim também, né, a verdadeira posse da terra de Israel começa com a consciência da eternidade, né? Por isso, a gruta de Marpelá, ela foi adquirida para sepultar, para sepultamento. Então, por isso, realmente, não é um lugar para morar, mas é para repousar os corpos daqueles que cumprem a sua missão e o fôlego de vida continua a existir. Ou seja, é exatamente sobre eternidade. Então, a primeira posse legal, jurídica da terra prometida
foi exatamente a gruta de Marpelá, ou seja, a conexão com a eternidade. Por isso, ninguém pode tomar a terra de Israel, ok? Então, em resumo, né, para o nosso shiur, né, os filhos de Het, eles representam as nações da terra. Abraão age com ética e respeito. É a questão do povo judeu com relação às nações. Efron simboliza o ego e a materialidade. Fala muito e age pouco, né? É cheio do eu, cheio do ego. Compra por dinheiro significa santificação do mundo material através do esforço humano. A Marpelá, lugar da união entre corpo e alma, através do esforço humano. Lugar de união entre corpo e alma, humano e divino, eterno e terreno. O elo de eternidade. E a lição espiritual, a fé verdadeira não rejeita o mundo, transforma-o em morada para Deus, para o divino. Então, Mearat HaMarpelá é um dos lugares mais sagrados do povo, né, judeu, junto com o monte do templo, né, em Jerusalém, e o túmulo de Raquel em Beit-Lehem, né? Então, a localização atual da caverna de Marpelá, ela fica na cidade de Hebron, né, ali em Israel, região sul da Judéia, cerca de 30 quilômetros ao sul de Jerusalém. Hoje, fica na Cisjordânia, Judéia e Samaria, quando você escuta falar Cisjordânia, Judéia e Samaria, onde está a gruta de Marpelá. Em uma área sob controle misto, parte administrada pela autoridade palestina, com presença israelense ao redor do complexo sagrado. A estrutura visível onde hoje não é a caverna subterrânea em si, mas um edifício monumental construído sobre ela. O edifício principal foi construído por Herodes o Grande há cerca de 2000 anos, época do Segundo Templo. É uma construção de pedra maciça, semelhante ao estilo do Muro das Lamentações em Jerusalém. Dentro, as salas separadas, dedicadas a cada um dos patriarcas e matriarcas, Abraão e Sara, Isaac e Rivka, Yaakov e Leia, né? Raquel, a quarta matriarca, ela foi sepultada em outro local, né? Em Beit-Lehem, em Belém, popularmente conhecida. Então, a caverna subterrânea, a verdadeira Marpelá, o acesso à caverna real sob o edifício é restrito a séculos, né? Não é assim, chega e já vai entrando, tem muitas restrições. Fontes históricas, inclusive rabínicas e muçulmanas, confirmam que embaixo do edifício há duas câmaras duplas, de onde vem o nome Marpelá, que significa dupla. Segundo a tradição judaica, ali repousa então Adão e Havá, Abraão e Sará, Isaac e Rivka, Yaakov e Leia, né? O local ele é administrado, né, em conjunto, né, com a autoridade palestina, né, e a autoridade judaica, ok? Segundo o nosso Rebbe, ele nos fala sobre a questão de significado espiritual atual, ou seja, como que nós encaramos isso diante da realidade do presente. A vida eterna do justo, mesmo após a morte física, sua influência espiritual continua a proteger e inspirar Israel. Por isso, muitos Hassidim visitam Hebron como uma expressão viva da ligação com as raízes da fé. Ou seja, o local Hebron, ao sul de Jerusalém, a estrutura edifício herodiano sobre caverna dupla, sepultados são, né, os patriarcas e as matriarcas, com exceção de Raquel. O acesso é restrito, dividido entre sinagoga e mesquita,
e a sua importância é um local mais sagrado do judaísmo, símbolo da vida eterna dos patriarcas, né? Então esse é um paralelo que nós fizemos questão de trazer para os amados aqui, dentro desta realidade de Marpelá. Então nós temos dois fatos aqui, Itzhak, que foi para o Monte Moriá para o sacrifício e não morreu, e Sará, que morre, né, e é sepultada na gruta de Marpelá. E então Abraham, ele recebe uma revelação divina dizendo que realmente chegou o momento de Itzhak casar, ok? Os três grandes sinais espirituais que apareciam, né, se materializavam na tenda de Sara, cessou com a sua morte, né? A nuvem da glória que ficava direto sobre a sua tenda, né? A massa, né, de Halá que ficava intacta, como se tivesse acabado de ser feita, de Shabá a Shabá, né? E também as luzes de Shabá, que eram acesas, ficavam acesas de um Shabá até o próximo Shabá, né? Então esses sinais desapareceram. Então Abraham, ele chama o seu servo Eliezer, né, conhecido como Eliezer, e faz com que ele faça um juramento para buscar uma noiva para o seu filho de Isaac, junto à sua parentela. Então o capítulo 24, versos 2 a 9, e disse Abraham ao seu servo, o mais velho de sua casa, que governava tudo o que tinha: põe, por favor, tua mão debaixo da minha coxa, e te farei jurar por Hashem, Deus do céu e Deus da terra, que não tomarás mulher para meu filho dentre as filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha terra e à minha parentela, e tomarás mulher para meu filho Itzhak. O servo Eliezer, né, conhecido como Eliezer de Damasco, aceita o juramento e parte rumo à Mesopotâmia, né? Aram Naharaim, né? Assim conhecido. Rashi comenta sobre a questão põe tua mão debaixo da minha coxa. Então Rashi, ele dá a seguinte explicação: o juramento devia ser feito com algo ligado a Brit Milá, aliança da circuncisão, pois aquele que jura deve segurar um objeto de santidade, né? Então aqui está dizendo que quando Eliezer coloca a mão, né, debaixo da coxa de Abraham, né? Então, como Abraham ele fez a Brit Milá, a circuncisão, então ele santificou os seus órgãos masculinos, né, em santidade para Hashem. Então, ao colocar a mão debaixo da coxa, né, então ele está fazendo um juramento dessa forma, aceitando um juramento de santidade, né? Então Abraham primeiro foi o primeiro a cumprir a Brit Milá e considerava esse pacto como o símbolo mais sagrado da aliança com Deus. Por isso faz o servo jurar sobre ela. O juramento não era apenas legal, mas ele era de forma também espiritual, ligando a missão ao pacto divino de Abraham, né? Quando Abraham diz, não tomarás mulher das filhas dos cananeus, Rashi ele comenta, pois são malditos enquanto o meu filho é abençoado, baseado em Noah, abençoando Shem e amaldiçoando Ham. Gênesis capítulo 9, verso 25 e 26. Ou seja, a descendência de Ham, os cananeus. Os cananeus foram amaldiçoados, porque é a descendência de Ham, o qual foi amaldiçoado porque ele viu a nudez do seu pai, né, e praticou algumas abominações ali contra o seu pai. Entre elas, né, ele acabou ceifando, né, realmente o seu órgão reprodutor, né, e ele não pôde ter mais filhos, né, Noah. Ou seja, Abraham queria uma aliança espiritual compatível
para Yitzhak. Não apenas casamento por conveniência social, mas por santidade e continuidade da fé. Quando Abraão diz, né, Deus do céu e Deus da terra, né, capítulo 24, verso 3, né, Rashi também comenta sobre isso, né? Ele diz apenas Deus, por que ele não diz apenas Deus do céu, né? No passado Deus não era conhecido na terra, agora por mérito, né, ele é reconhecido entre as criaturas, pelo mérito de Abraão, porque ele trazia a presença divina em tudo que ele fazia. Abraão reconhece que sua missão trouxe o nome divino ao mundo humano, e nesse mesmo espírito deve guiar o servo em sua jornada, por isso que ele faz um juramento em nome de Hashem. Na visão cabalística ou na visão racídica do nosso Rebbe de Lubavitcher, o servo representa a submissão à vontade divina, é o servo. Na Hassidut, Eliezer simboliza a Kavaná, a intenção pura do coração. O servo que anula o seu próprio ego para cumprir o desejo do mestre, né? Por quê? Porque o servo, Eliezer, ele queria, era desejo dele que a sua filha se casasse com Yitzhak. Mas Abraão, ele fala na cara dura dele, que os descendentes de Ram são malditos. E o meu filho não pode casar com um amaldiçoado. Ponto. E Abraão, aliás, Eliezer, ele realmente, como servo, ele submete à vontade divina, revelada através do seu senhor Abraão. Então nós vemos aí a ação de um servo verdadeiro, né? Ele anula o seu próprio ego, é um exemplo para nós, anular o nosso próprio ego, termos kavaná, a intenção pura e verdadeira do coração, né? Ao desejo de quem? Do nosso mestre. Quem é o nosso mestre? Hashem. E depois o próprio Eliezer, ele fala mais tarde, né? Lá no capítulo 24, verso 34. Eu sou servo de Abraão, quando ele se identifica para a família de Rivka. Então o Rebbe, ele observa, as palavras eu sou servo de Abraão são um resumo da missão de um judeu. Agir no mundo material, mas sempre como servo da santidade. É o mesmo objetivo que cada Bnei Noach precisa ter. Ou seja, agir no mundo material, mas sempre como servo da santidade. Trazer santidade, presença divina aqui para este mundo, ok? O juramento liga a missão à aliança divina. O nosso Rebbe ainda comenta sobre isso, né, sobre a questão da mão sob a coxa, né? Representa que toda a missão deve estar ligada à pureza da aliança com Deus. Nada é feito apenas com astúcia humana. Tudo começa com a santidade. Assim o Rebbe ensina que antes de sair ao mundo, o servo, que é o símbolo da ação, deve ligar-se à fonte, ao pacto, para garantir que sua missão seja divina e não pessoal, humana, falível, mortal. Então nós precisamos realmente termos essa ligação com a fonte do pacto para que a nossa missão seja sempre divina. Então o propósito da missão, né, que é encontrar uma mulher para o filho Yitzhak, né, do seu senhor, não era apenas achar uma esposa para Yitzhak, era trazer à tona a continuidade espiritual de Abraão na vida de Yitzhak e na vida da esposa a continuidade de Sara. Então, por isso que Abraão não morreu e Sara não morreu, ok? Rivka, né? Ela é a única que reproduz, né? Que reproduziu os milagres de Sara, mostrando que a fé e a luz do lar judaico continuariam. É por isso que é incentivado mais do que nunca, tanto nos lares judaicos como nos lares Bnei Noach, né?
que a mulher da casa faça o quê? O acendimento das luzes especiais de Shabat e de todas as festividades, que a mulher Benei Noa, a Bat Noa, ela venha fazer exatamente a halá, ou halot, os pães especiais de Shabat, que venha tirar aquela massa, aquela bolinha de massa, isto é halá, e ela vai para assar, e essa massa ela precisa ser completamente torrada para tornar-se inválida, porque não há o Beit HaMikdash, ok? Então é isso daí. Então, desta forma, né? Então nós temos aí um juramento, que significa a missão deve ser sagrada, ligada à aliança divina. Ou seja, a nossa missão, ela não é para ser feita de qualquer jeito. Não é para se fazer do jeito que eu acho e vamos aí rodar a baiana e tudo bem, né? O importante é a intenção do coração, o resto o diabo que o carregue, vai lá e etc e tal, não é isso? Não. A nossa jornada, a nossa missão, ela precisa ser feita com muito zelo, de forma muito nobre, trazendo santidade. As filhas dos cananeus significam evitar alianças baseadas apenas no mundo físico, né? Então tem que ter uma ligação espiritual, um mundo espiritual, não uma questão física. Isso daí significa o quê? Né? O homem, o Ben Noah, né? Que vai casar, que vai namorar, que vai casar, etc. e tal. Então ele não pode ficar aí preocupado com a beleza, né? Ele tem que ficar a beleza exterior, ele tem que procurar a beleza interior, que é o quê? Uma mulher que ela realmente tenha uma visão espiritual e possa dar continuidade ao que Sara, Rivka, Leia e Rachel tiveram no passado. Eliezer, o servo, simboliza o servo fiel, símbolo da obediência espiritual e pureza da intenção. É a atitude que nós temos que ter, é a forma que nós devemos agir. A missão, trazer continuidade e revelar a luz da fé no mundo. Nós temos que cumprir esta missão. Rivka, a nova tenda, onde a presença divina volta a habitar, né? Ou seja, nós somos, entre aspas, a nova tenda, para podermos estar abrigados sem sombra de dúvidas. Então a mensagem central que o nosso Rebbe traz para nós é: cada pessoa tem uma missão no mundo, como o servo de Abraham, sair da sua terra pessoal para revelar a luz divina em novos lugares, mas sempre ancorado no pacto sagrado e na fé, né, dos patriarcas, para que nós possamos cumprir a nossa missão sem sombra de dúvidas, ok? Rapidinho aqui para nós encerrarmos, né? Segundo a linha racídica, os ensinamentos do Rebbe, que aprofunda o encontro entre Eliezer e Rivka, como um modelo do trabalho interior da alma, que é chamado de Avodah Pnimit, né? Então, o que significa o encontro de Eliezer e Rebeca, né? O poço como símbolo da alma. O Rebbe ensina que o poço de água representa o interior da alma, uma fonte viva de divindade, mas coberta por camadas de terra, ou seja, pelas ocupações, distrações e limites do mundo físico. A água ela está muito boa lá no fundão, mas para chegar lá no poço, né, há várias camadas de terra, obstáculos, ocupações, distrações, limites que nós enfrentamos no mundo físico. A água está lá, pura e viva, mas é preciso cavar para revelá-la, né? Isso está aplicado exatamente o nosso estudo de Torá, o nosso estudo das 7 leis de Noa. Assim, quando Rivka desce ao poço e tira a água, isso representa a capacidade da alma de revelar sua essência divina, trazendo a santidade,
a superfície da vida no cotidiano. Então, é trazer exatamente essa santidade à luz, né? Revelar para as pessoas no nosso dia a dia. O teste da bondade, né? Hesed, Sheber Hesed, Eliezer não pediu apenas um gesto de cortesia, mas uma expressão de Hesed, bondade, benevolência, muito refinado. Um amor ativo, não apenas emocional, mas um amor que é disciplinado, canalizado. Então a Hassidut explica. Abraham representa Hesed, bondade infinita. Yitzhak representa Gevurah, rigor e restrição. Rivka, futura esposa de Yitzhak, une ambos. Hesed e Gevurah, bondade dentro de limites, amor que serve a um propósito divino. Tiferet, beleza. Por isso o sinal foi água e camelos. Água é o fluxo da bondade descida livre, né? A água ela desce livre, ela, né, ecoa livremente. O camelo, que é chamado de gamal, né, simboliza elevação e equilíbrio, o animal do deserto, que suporta extremos, né? Então aquele negócio, eu acho que eu não vou suportar isso. Você precisa ser um gamal, espiritualmente falando, você precisa ser um camelo, né? Elevação e equilíbrio, né? O animal no deserto que suporta extremos, buscando aquela força interior. Então Rivka soube equilibrar os dois, e isso é a base do serviço espiritual correto. Agir com amor, mas dentro da direção da Torá. Não é agir com amor livre, leve e solto, um amor libertino. Não, é agir com o verdadeiro amor, ou com o amor verdadeiro, que é sempre dentro da direção da Torá, ou seja, sempre dentro da direção de Hashem. O servo de Abraham, Eliezer, significa a mente em serviço. Eliezer, diz o nosso Rebbe, representa o intelecto e o raciocínio humano a serviço da fé. Seu nome, Eliezer, que significa Deus é minha ajuda, expressa isso. O intelecto não é independente, mas canal da vontade divina. Quando Eliezer ele faz a sua prece, Hashem, faz com que o meu caminho seja bem sucedido hoje. Bereshit 24:12. Ele está pedindo para que o raciocínio humano se alinhe com a providência divina e não o contrário. Não é? Não é Deus se alinhar com a minha mentalidade. Não é Hashem se alinhar com o meu raciocínio. Pelo contrário. É Ele que é o Senhor e não eu. Então, o pedido de Eliezer é esse. Que o meu raciocínio, que o nosso raciocínio, a nossa mentalidade, ela venha se alinhar com a providência divina. Para que nós possamos fazer a coisa certa. Então, o encontro com Rivka é, portanto, o encontro entre a mente que busca e a alma que flui naturalmente na fé e na bondade. Desta forma, a água subindo, por causa da água que vem do poço, ela está conectada com o sinal de Mashiach, os dias de Mashiach. O Midrash Rabbah, ele comenta que as águas do poço subiram até Rivka. Foi o que observou o Eliezer. Quando ela chegou ao poço, ela não precisou puxar lá do fundo a água pelo balde. As águas fluíram, as águas subiram até a tampa. E ela simplesmente, como se fosse uma simples caneca, ela pegou a sua ânfora e encheu d'água. Entendeu? As águas fluíram, né? Hoje precisamos cavar para achar a água. No futuro, a fonte jorrará sozinha. Mas hoje, enquanto o Mashiach não se revela, nós temos que cavar. Ou seja, nós temos que estudar a Torá, estudar as 7 leis de Noa, viver a palavra, vivermos os mandamentos, para que nós possamos exteriorizar Hashem em nossas vidas e através das nossas vidas, né?
Então, por isso, em termos pessoais, o exílio, precisamos nos esforçar para revelar a presença divina. Na redenção, a própria santidade emergirá naturalmente, como a água que sobe para Rívica, né? Então, nesse sentido, o Rebbe, concluindo, diz: todo judeu é um poço de águas vivas. A tarefa é remover a terra, revelar o fluxo e permitir que ele sacie os outros. Por isso, Hashem diz ao povo judeu que vós sois realmente o exemplo para as nações, ou seja, vós sois a luz para as nações, vós sois águas vivas para as nações. Por isso, monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Ok? Até o próximo shiur. Shalom, shalom. Até lá.